Então estávamos falando aqui sobre a ventilação, né? A forma de separação de materiais que têm densidades diferentes. Um é mais leve, acaba sendo carregado pela corrente de ar. O outro que é mais pesado, o correto seria dizer mais denso ou menos denso, né? Já falamos sobre densidade aqui, né? Então, o menos denso é mais carregado pelo ar facilmente. E o mais denso é mais difícil ser carregado pelo ar. Então, quando você faz passar uma corrente de ar, esse ar leva o que é menos denso, ou seja, a casca do arroz, que é uma palha, é um papelzinho leve, vai embora. E o grão de arroz fica, que ele é pesadão, tá? O que é separado assim também é o amendoim. Sabe que tem um amendoim com casca, amendoim sem casca, aquela casquinha vermelha que tem no amendoim, né? O pessoal faz assim, ele vai torrar o amendoim e aí torra o amendoim com casca e tudo, nem se preocupa em tirar. E depois fica agitando numa tigela, até os indígenas também fazem isso. Aí, o pessoal do Amazonas, até hoje, agita na própria panela ou numa tigela e assopra. E nisso que o amendoim sobe e é assoprado, a casca vai embora e o grão e o amendoim mesmo fica. É assim que fazem a separação por ventilação, né? Separação magnética, nós já conversamos, né? Falei até sobre o tatame do judô lá, que o meu sensei comprou pneu pneu de carro que ia ser reciclado, que ele é todo triturado, o pneu de carro, mas nos pneus de carro tem uma tela de arame e acaba ficando arames, pedaços ali de metal. Então não dava para a gente fazer rolamento ali, treinar em cima daquilo porque a gente se furava. Então a gente passou imã ali em cima, porque o imã atrai o que é ferro magnético, atrai o metal, mas não atrai a borracha. Então foi uma separação magnética, né? Catação é um processo de separação de misturas heterogêneas entre sólidos que é bem simples, né, galera? Que nossas mães, nossos pais usam quando vão fazer comida, né? Tira uma pedra, vê o que é feijão, o que é pedra, o que é inseto, o que é barata, o que é cupim. Caraca, imagina, abrir o feijão e falar assim, sai essa barata, sai esse sapo. Isso aqui não, isso é feijão, isso pode comer. Enfim, caraca, lembrei de uma história agora, que um amigo me contou que o pai dele era da roça e foi lá visitar o amigo e trocar ideia, né? E o amigo fez um café, aí tinha um café naquele. Sabe aquela cafeteira elétrica? Acho que todo mundo teve, eu já teve em casas, ou tem, sei lá, que ela é de vidro. O corpo dela é de vidro. Você bota e tira da cafeteira elétrica, ela é de vidro. E eles estavam lá batendo papo, proseando na roça, e tomando um cafezinho, e batendo papo, e comendo uma broa, e tomando um cafezinho. E depois de altas horas e tal, batendo papo, tomando um cafezinho, quando o café acabou, olharam pelo vidro e tinha uma barata ali dentro. Imagina que sensação maravilhosa! Depois de você e seu amigo beberem por horas e horas um café, saber que aquele café ali ferveu o corpo de uma barata, cara. Tinha uma barata em decomposição ali dentro. Ai, ai. Nada a ver, mas nada a ver com o nosso assunto, mas tudo bem. Só porque eu falei da barata no feijão, né? E aí, eu acho até que eu já tinha passado por essa parte também na aula passada, né? Aí, ó, a mamãe macaco catando os piolinhos do bebê macaco também, depois ela come. Vocês já devem ter visto isso no Discovery, né? A mamãe. Falamos sobre decantação também, né? Utilizado para separar misturas entre sólidos e líquidos, água e areia, e entre líquidos, água e óleo, né? Aí um balão de decantação, né? Já viu um desse, Lucas? Provavelmente lá nos laboratórios lá da Federal de Química, né? Ainda não, ainda não. Já vi destilação fracionada e simples. Já viu Muito maneiro, destilação? muito maneiro, muito maneiro. Só que fazer o relatório é meio chatinho. Fazer relatório é sempre chato, né? Houve uma época no Alumnos em que nós fizemos a separação, fizemos álcool, fizemos a fermentação e depois separamos. Já já a gente chega lá na destilação. O vidro de decantação é isso, né, pessoal? Um vidro, né,
e que você tem lá uma mistura, você vai jogar lá a mistura e naturalmente, pessoal, o líquido mais denso, por exemplo, a água, vai para baixo e o líquido menos denso, com o tempo, vai ficando todo lá em cima. Aí aqui geralmente tem uma torneirinha que você consegue abrir a torneirinha e deixar cair a água vai caindo, 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 caindo toda aqui. Aí quando chegar na hora do azeite, fecha a torneirinha. Pronto, você conseguiu separar. Ficou só o azeite em cima e ficou só a água embaixo. Certo? A decantação ocorre também entre sólidos e líquidos, tá? Quando tá lá uma água barrenta, uma água que passou o boi, passaram os animais no rio, o boi e tal, você pegou aquela água tá escura, barrenta, aí você deixa um tempo ali aquele pote e algumas horas depois ou até dias depois aquela água volta a ficar cristalina. O barro, a areia, as pedras, os detritos, as folhas, tudo que é mais denso já tende naturalmente a ir para o fundo, só que leva tempo, né? Inclusive nas piscinas das nossas casas, dos clubes, ocorre a decantação também, né? Bom, sifonação, que é utilizar um sifão, acho que eu já comentei sobre isso também, né? Se você encher uma mangueira com água e fizer a ligação de uma região mais alta para uma região mais baixa, essa água vai começar a fluir até passar todo o líquido de um lado para o outro, ele vai passar todo por aqui, né? Sedimentação, que também é parecido, é um processo que você vai deixar em repouso, né? Até que ocorra essa separação. Ele disse que aparece. Acho que tudo aqui a gente já falou lá passada. Centrifugação, eu acho que eu já comentei sobre o sangue, né? Que tem essa centrífuga em laboratório, né? Você colhe o sangue, coleta o sangue, bota numa centrífuga, que é tipo aquele aparelho que tem na sua máquina de lavar roupa. Só que na máquina de lavar roupa é para separar a água da sua roupa, né? A centrífuga aqui é para separar as partes mais pesadas, mais densas do sangue das partes menos densas, né? Essa máquina ela começa a rodar na maior velocidade. Aí esses tubos de ensaio rodam e empurram as partes mais densas para o fundo, né? Centrifugação é um outro processo de separação de misturas. Ah lá, o sangue, antes de ser centrifugado, ele tá assim. Após ele ser centrifugado, ele fica assim. Olha que maneiro. O plasma do sangue, que vamos dizer a parte mais líquida do sangue, né? Com proteínas plasmáticas, albumina, gama-globulinas, soro, fibrinogênio, sais minerais, aminoácidos, vitaminas, hormônios, lipoproteínas, está tudo aqui no plasma. Leucócitos, 1%. Aí eles aqui, é um tiquinho só, as células brancas do nosso sangue, né, que nos defendem. E as hemácias, que é quase a metade no homem adulto, 40% a 50%, 30% a 45% na mulher adulta, 35% na criança e 45% a 60% no recém-nascido, que são as células vermelhas, né, aquelas que transportam oxigênio, né? Tá aí o sangue antes e depois de ser centrifugado. Pode falar, Daniel. Então, esse plasma, ele também é um estado físico da matéria? Essa palavra, plasma, também é usada para o que seria o quarto estado da matéria, mas não tem nada a ver com plasma sanguíneo, tá? O Uhum. caso aí do plasma sanguíneo, ele tem a ver mesmo com a parte aquosa do sangue, tá? A parte mais líquida do sangue, tá? Diferente do plasma no estado da matéria, que seria um estado que não é nem gasoso, nem sólido, nem líquido, seria um estado em que está o sol, o fogo, enfim, tá? Não confunde, tá, Daniel? São realmente a mesma palavra, mas com usos diferentes, tá? E não tem nem a ver com temperatura nem nada. É plasma sanguíneo mesmo, a parte líquida do sangue, né? Bom, destilação simples, essa parte que nós estávamos conversando mais cedo, o Lucas estava comentando comigo que ele já viu uma destilação. Eu comentei que eu já fiz destilação lá no Alúminos nas nossas aulas presenciais,
que é quando você tem dois, pode ser um sólido e um líquido ou líquidos, né? Quer explicar essa, Lucas, para a galera? Eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente, não, tá? Mas, Então, gente, destilação simples é uma separação de misturas homogêneas, entre misturas homogêneas. No caso da simples, é entre sólidos e líquidos. Aí, cara, eu realmente não sei como pode ser entre dois líquidos também, né? O que é pode ser entre líquidos com água. O que você vai fazendo? Você coloca aqui você, por exemplo, tem água e sal, por exemplo. Vamos dar um exemplo bem tranquilo aqui, né? Você coloca numa panela, num tubo, água com sal. Água mais sal. Caramba, como separar isso? Aí você bota isso aqui para ferver num fogo. Imagina que isso é um fogo, tá? Um calor, um aquecimento. Quando chega em 100 graus, a água entra em ebulição. Blu, 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 começa a formar bolhas e começa a passar rapidamente do estado líquido para o estado de vapor. Você faz essa água passar por esse vapor agora, passar por uma torneira, por uma mangueirinha que fica bem longa. Às vezes ela forma até uma cobrinha assim, uma espiral assim, ó, para passar por bastante tempo e para dar tempo desse vapor esfriar, tá? Em alguns casos, aqui tem até um outro líquido mais gelado, a própria água fria passando em volta. Então, essa serpentina aqui vai passar, chama-se serpentina porque parece uma serpente mesmo, aquilo que a cobra faz de se enrolar, né? Vai passar dentro de uma região mais fria. Isso vai fazer com que o vapor ali dentro sofra condensação. O que é condensação? É a passagem do estado de vapor para o estado líquido, né? Como quando você solta o seu bafo numa garrafa de água gelada. E na hora ela fica, é, ela fica suada, como a gente fala, né? Mas na verdade o que ocorreu ali foi uma condensação, né? A palavra condensar vem de aproximar, ficar concentrado, né? As moléculas do vapor que estavam muito afastadas, vibrando muito, quando são rapidamente resfriadas, elas voltam a se aproximar, se condensar e voltam para o estado líquido. Então, esse vapor de água, quando que estava quente, saiu daqui quente, né? Saiu daqui quente. Quando passa por essa serpentina é resfriado e por isso se condensa e volta a ficar líquido. Aí ele começa, aí aqui aqui tem uma abertura para cair num outro recipiente as gotinhas já de água pura. Essa água que está caindo aqui do outro lado, galera, é o que nós chamamos de água destilada. É uma água puríssima, que não tem gosto de nada, nem da água que tu bebe, nem ela é uma água completamente sem gosto, a verdadeira água insípida, que a gente chama, né? A água incolor, inodora e insípida. Essa é a verdadeira água insípida, a água destilada. A água potável que a gente bebe tem algum gosto, dependendo dos minerais que estão ali, mais alcalinos, menos alcalinos, se tem mais cálcio, se tem menos carbonato e tal, né? Nossa água potável tem algum gosto de água, né? Tanto que a água mineral tem classificações. A água destilada é que de fato é aquela água que não tem gosto de nada, puríssima, puríssima, puríssima. Se você provar um pouco desta água aqui, que está na esquerda, ela está salgada. Se você provar essa água aqui que passou por esse processo, ela está totalmente insípida. Vou até escrever essa palavra. Insípida. Ou seja, sem gosto de nada, porque ela passou por esse processo de destilação. O nome desse cara é um destilador.
É um instrumento que faz isso. Ele aquece uma substância de um lado até que chega numa hora num ponto de ebulição de uma, e aí faz esse vapor passar de um lado para o outro. Quando esse vapor passa de um lado para o outro, ele é resfriado e aí ele volta para o estado líquido, só que aí já puro. Aí você consegue ter uma substância pura caindo de um lado e vai ficar do outro lado só o sal. Vai chegar uma hora que essa água vai ebulir, 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 ebulir e vai ficar só o sal aqui desse lado. Só o sal aqui puro. Vai chegar uma hora em que a água vai toda sair daqui e de um lado você vai ter só sal e do outro você vai ter pura água. Ah lá, eu consegui separar uma coisa que antes estava impossível, né? Tava microscópico aquilo ali, né? A água com sal tava ali dissolvido ali, né? Total. Então não conseguia separar a água do sal. Fazendo esse processo de destilação, não. Você consegue. Inclusive, você consegue poder beber essa água, né? Os caras que ficam muitos meses no mar, eles levam no seu barco um destilador, tá? Existem destiladores, existe destilador solar até, destiladores adaptados e tal, em que o cara consegue pegar a água do mar, que não deve ser bebida, né? Que atrapalha, desidrata a gente, na verdade, né? O cara pode morrer se ficar bebendo só água do mar, né? Então, uma água não potável transforma numa água potável, vamos dizer assim, né? Apesar de ser destilada, apesar de não ter os sais minerais que a gente precisa, pelo menos consegue hidratar bem o nosso corpo. Certo, pessoal? Isso é que significa destilação, tá bom? Destilar é isso. Ah, pode acontecer com dois líquidos também, tá? Mas aí entra o que nós chamamos de destilação fracionada, né? Quando é com dois líquidos, por exemplo, água e álcool. Água e álcool, se você jogar num pote água e álcool, você não consegue diferenciar quem é um, quem é o outro, certo? Água mais álcool. Os dois são líquidos incolores e quando você mistura os dois, eles são miscíveis. Eles se misturam e continuam formando um líquido incolor. Nós dizemos que essa mistura é uma mistura o quê? Homogênea. Homogênea significa que forma uma coisa só. Homo, mesma. Mesma fase, uma coisa só. Você não consegue dizer, ah, não, daqui para cá é água, mas daqui para cá já é álcool. Não, não tem como. Não é como água e óleo, que são imiscíveis, que não se misturam, que você consegue perceber a diferença, né? Vou até relembrar aqui. Água mais óleo, aí não, aí já são, você já consegue perceber, opa, peraí, que o ideal era que o óleo estivesse em cima, né? Fazer ele até meio amarelo aqui, pronto. Em cima, óleo, e embaixo, opa, embaixo água, né? Aí nesse caso é uma mistura heterogênea, porque você consegue perceber duas fases. Tem uma fase lá em cima boiando do óleo e uma fase lá embaixo da água, heterogênea, né? Nesse caso da água com álcool, não, uma mistura homogênea, em que você não consegue perceber uma fase, duas fases, três fases, é uma coisa só. Só que aí sabe o que ocorre, galera? O ponto de ebulição do álcool é menor do que o ponto de ebulição da água. Qual é o ponto de ebulição do álcool, Lucas Franco? Não faço a mínima ideia. Caraca, Lucas, pensei que você ia me deixar cheio de orgulho agora. Né? O ponto de ebulição do álcool é próximo a 80 graus, tá? 74, 78, um negócio assim, tá? Enquanto que o ponto de ebulição da água é 100.
Então, olha que legal, você bota esses dois caras também no mesmo aparelho, no ebulidor. Geralmente, o ebulidor de laboratório, ele tem também um termômetro, tá? Fica um termômetro enfiado ali nele, tá? Ali registrando a temperatura, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, Já né? tava tendo alucinação olhando pra esse termômetro, cara. Eu tava alucinando. Eu tava alucinando olhando pra esse termômetro. É Que muito negócio maneiro, chato. né? É Eu muito. fico. Eu tenho, vendo a temperatura subir, né? Eu tenho um termômetro desse, vou mostrar pra galera depois. Fora isso, galera, mesma coisa, o destilador, a serpentina, uma parte que vai ser fria, que passa água fria em volta para esfriar, e vai cair esse tubinho da serpentina do outro lado, no potinho, tudo igual, e um termômetro. E aí você bota essa mistura para ser aquecida, lá ou no fogo ou no aquecedor e tal. Só que agora com maior controle. Vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Quando essa mistura chegar, sei lá, digamos que o ponto de ebulição seja 78 graus. 78 graus, a água não está entrando em ebulição, mas o álcool tá. Entende? Então a gente essa mistura vai parar a temperatura aí, o álcool vai começar a entrar em ebulição, vai passar o vapor de álcool por aqui, vai dar a volta na serpentina e vai ser resfriado. Aí ele vai voltar a ser álcool líquido e vai começar a pingar aqui o quê? Gotinhas de álcool puro. Sacaram? Quer dizer, puro não, porque é impossível chegar no álcool 99% puro, tá? Mas bem próximo a isso, tá? E aí, de um lado, está caindo só o álcool. Se você conseguir manter essa mistura nessa temperatura do ponto de ebulição do álcool, você consegue separar só o álcool. Aí depois você pode ir aumentando a temperatura e aí separar outras coisas. Porque você poderia ter, por exemplo, álcool, água e sal ainda. Poderia. Entendem? Aí era só você ir subindo de novo a temperatura. Primeiro separa e tira todo o álcool. Quando a temperatura começar a subir de novo, você vai chegando em 100 graus, tirar a água. E aí o que ficar do outro lado vai ficar o sal. Num pote você vai ter álcool, no outro pote você vai ter água. E no outro pote que ficar lá do outro lado você vai ter sal. Um pote com álcool, um pote com água. E do outro lado vai ficar só o sal, por exemplo, se tivesse ainda sal e outras coisas. Certo, galera? A destilação fracionada, ela é muito usada na hora da extração do petróleo. O petróleo é um óleo super grosso, super denso, que é retirado lá do fundo da terra ou do mar ou da camada do pré-sal e tal. E ele é jogado na refinaria. Em Duque de Caxias a gente tem uma famosa refinaria, Reduc, né? Refinaria de Duque de Caxias. Todo o petróleo, grande parte do petróleo do Rio de Janeiro vai direto para lá. E aí eles botam esse petróleo num grande tonel gigante, né? E começam a aquecer ele. E de acordo com a temperatura que vai subindo, eles vão extraindo passo a passo todos os hidrocarbonetos que a gente chama, né? Todos os materiais que saem do petróleo. A água raiz, thinner, né? Que é usado para diluir tinta, né? Querosene, removedor, resinas, gasolina sai do petróleo. Que mais, Lucas? Parafina, muito bem, Lucas. Parafina. Que mais, galera? Aí no final, quando o petróleo já está aquele muito preto, chama-se até craqueamento do petróleo, né? Muito preto, muito tostado, vem o betume, que é o que se usa no asfalto. Sabe aquele negócio preto, fedorento, que eles jogam quentão
para asfaltar a rua e depois vem com uma máquina com rolo compressor espremendo aquilo, aquilo vem do petróleo também, já é o final do, quando já está aquela coisa, o petróleo ele é, por isso que é um líquido muito rico, porque ele tem muitos fins comerciais, sabe? Tu tira plástico, tu tira borracha, tu tira betume, tu tira parafina, gasolina, resina, removedor, água rasa, querosene, tiner. Tira muitas coisas do petróleo. Do mesmo líquido você consegue tirar muita coisa. Por isso é um líquido tão rico, que enriquece tantos países que têm petróleo, né? Pode perguntar, Daniel. Foi Daniel ou João Carlos que levantou a mão? Não fui eu que, tipo, eu ia perguntar sobre o etanol, mas. É. Etanol não. O etanol ele vem da cana-de-açúcar. Ah, Já vou sim. falar do etanol, tá? Foi uma ótima pergunta. Ah, Fala beleza. aí, João Pedro. Boa tarde, meu camarada. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Não tava te... Aquilo que está escrito embaixo de resinas. Caraca, nem eu tô entendendo, cara. Desculpa. Removedor. Pô, como é que tu não entende? Tá tão linda a minha letra. Como é que tu não entende uma letra tão perfeita assim? Tá cego, João Pedro? Óbvio que aqui tá escrito removedor, olha, super claro de ser compreendido, cara. Pô, essa gente analfabeta aí, ó. Analfabeto eu, né? Olha a letra do cara, mano. Removedor, vocês sabem o que é removedor, galera? Vende no mercado. É um produto para limpeza, para limpar óleo, gordura. Quando o nosso chão da nossa casa está muito, né? Tem até um famoso removedor faísca. É fedorento pra caramba o removedor. Removedor. Pô, ô, João Pedro, eu nem tinha visto que você tinha entrado, cara. Que você entrou atrasado, né? Aí você vai pro final da fila. Tudo bem? Tudo certo aí, cara? Boa tarde. Tudo certo. João, fez a prova do Colégio Naval, não? Não fiz, não. Ah, tá, beleza, tranquilo. Tu chegou na aula em que momento, João? Só para saber o que você perdeu, se você perdeu muita coisa. Acho que uns 12 minutos Ah, então depois beleza. de Então você tá na das discussão horas. junto com a gente. Beleza. Aí, galera, o nome dessa destilação aqui, em que aí cada temperatura tá 200 graus, 300 graus, 400 graus, 500 graus Celsius, 600 graus. A cada temperatura vai saindo um cara desse. Aí o nome dessa destilação é destilação fracionada, tá? Por isso, porque você vai tirando de parte em parte, você vai tirando frações, pedaços. De parte em parte, à medida que a temperatura vai aumentando, você vai tirando várias partes, várias frações daquele todo, daquele original que era o óleo preto, petróleo. Beleza? Beleza? E ocorre uma destilação fracionada mais simples também no caso do etanol. O Daniel perguntou. E o etanol? A gente já fez essa destilação no Alumínus quando a aula era presencial. Sabe como é que o etanol é produzido? O álcool, né? O álcool ele é produzido assim. A gente pega a cana-de-açúcar, que é uma gramínea, né? A cana-de-açúcar é uma gramínea, né? Nasce a cana lá, aquela mesma cana que você toma o caldo de cana quando vai na feira lá, né, com o seu pastel e tal, pega as canas de açúcar, espreme elas, aí tira dali do espremedor, tira um caldo, o caldo de cana. O caldo de cana tem muito açúcar, né? Aí, galera, um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae começa a se alimentar desse açúcar, né? Esse fungo come esse açúcar e, como resultado desse açúcar, ele transforma esse açúcar em álcool. Em álcool. Lá na frente vocês vão ver que a molécula de açúcar, ela é, na verdade, ela tem, na verdade, vários álcools nela, né? A molécula de açúcar é um monte de carbono. Vou adiantando aqui um pouquinho. Certo, Lucas? Qual é a molécula de açúcar, Lucas?
Tá me complicando hoje, hein, Jesus? Caraca, cara, não acredito. Hoje tu não tá sabendo nada. Hoje tá difícil pra mim. C6H12, é isso? O6, né? Você tem um monte de moléculas de carbono ligado no monte de oxigênio, ligado no monte de hidrogênio, né? Ah lá. Esses montes de OH aqui,